Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 12 de agosto de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, no dia de sábado a gente fala sobre algum assunto de economia, algum assunto macroeconômico, e como ficou muito em voga aí essa semana a questão do aumento de impostos, nós vamos ver aqui o real motivo do aumento de impostos. Antes da gente começar, eu gosto sempre de mostrar aqui o site www.dicadehoje7.com. E a gente está aqui com vários artigos interessantes. Aqui na área de cursos, o curso de opções está aberto, com acompanhamento via grupo secreto no YouTube, de WhatsApp, vários tipos de estratégias com opções. Inclusive, desde quarta-feira eu montei uma posição de proteção da carteira. Tá? E aqui na área de membros, o que eu queria mostrar para vocês aqui na área de membros Gold é o seguinte: a gente colocou aqui agora um chat que você pode mandar dúvidas, mensagens e etc. para mim, que chega lá no meu e-mail, e aí eu faço a resposta toda, eu mando a resposta para vocês. Aqui a gente tem 5 estratégias, como você sabe, estão todas elas abertas, menos a carteira dica de hoje aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, como é que funciona. Isso aqui são as ações que estão, com um percentual de cada uma, e a gente vê aqui os relatórios que já tiveram e os vídeos de análise que tem até agora, né? Então vamos começar o vídeo agora sobre o real motivo do aumento de impostos. Então, eu já mostrei isso em algum outro vídeo. Eu acho que o nome do vídeo era Gastos e Arrecadação Pública, mas a fórmula de cálculo da variação da dívida pública é a seguinte: é muito simples, é uma conta de mais, né? Gastos é igual a arrecadação mais variação da dívida pública. E aí a gente tem o seguinte aqui: a gente tem que ou abaixa o gasto ou aumenta a arrecadação, para que essa variação seja negativa. Tá? Eu não vou entrar aqui na parte de déficit primário, superávit primário, ou déficit corrente total, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, mas aqui é bem básico, tá? Então é igualzinho o orçamento da tua casa. Gastos é igual à arrecadação, né? No caso, a tua receita vai dar a variação de quanto você tem ou da dívida que você tem. Então, vamos lá, vamos imaginar que essa bola aqui seja o gasto público. E essa outra bola, a arrecadação pública, ou seja, a arrecadação dos impostos. Se o gasto sobe essa quantidade aqui, e a arrecadação sobe essa quantidade, não tem jeito. Vai ter um momento, por maior que seja a tua arrecadação, que esse gasto aqui vai ficar maior do que a arrecadação. O gasto subiu muito, a arrecadação subiu menos. E aí você que tinha nessa bola inicial um superávit, você tinha mais arrecadação do que gasto, então você tinha uma variação positiva da dívida, agora você tem uma variação negativa da dívida. E foi o que aconteceu no Brasil durante esse período aí de recessão. Porque aí no período de recessão o PIB não cresceu tanto, a arrecadação não cresceu e o gasto público continuou crescendo na mesma toada. Isso leva a gente a entender que a arrecadação ela aumenta de duas formas. A primeira seria via crescimento da economia, que foi o que não aconteceu. Teve inclusive uma retração da economia, eu tenho aí diversos vídeos falando sobre o PIB do Brasil e mostrando como ele vem crescendo abaixo da inflação ou de forma real vem caindo. Ou via aumento de impostos. Como a economia não está crescendo
e não está se conseguindo conter gasto público, o que sobrou é aumento de impostos. Agora vamos dar uma olhada na arrecadação de impostos dos últimos 10 anos. Tá? Isso aqui é tirado do relatório de dívida pública. E a gente vê aqui o seguinte, a gente vê que desde 2006 até 2015, e agora 2016, 2017 já subiu, já está com expectativa de fechar esse ano lá com 34% ou 34,5% do PIB, isso aqui é percentual do PIB, essa queda aqui foi quando a CPMF parou de existir, e a gente vê aqui um nível igual nesses 10 anos e que agora começa a subir de novo, principalmente por causa aí da recessão econômica, aquilo que a gente explicou antes. Os gastos continuam subindo e a arrecadação não acompanhou essa alta dos gastos. Tirado aqui da receitafazenda.gov, eu vou colocar todos esses links lá embaixo nos comentários. E aqui agora, tirado desse outro, eu vou pegar o total da carga tributária total desde 1947 até 2010. Até porque a partir de 2010 a gente já tem aqui, né? A gente vai ver que aqui o valor está um pouco diferente. 2010, 34,6. Aqui 32,11, teve uma mudança de metodologia aí para diminuir um pouco nesses últimos anos. Se a gente pegar como era aqui, hoje estaria lá em torno de 37%. Mas a principal questão que eu quero mostrar é o seguinte: o imposto ele costuma ficar em percentual do PIB mais ou menos equilibrado por volta aí de 20 a 30 anos, ele fica em ciclos. Aí ocorre uma crise qualquer, que tem recessão, tem retração da economia, ou tem um crescimento muito baixo, ou tem um aumento de gastos públicos, e aí isso sobe. Então, ó, a gente teve aqui, ó, na década 40, 50, até o início da década de 60, um percentual aqui em torno de 14 a 17, 18% do PIB. Quando chegou no final da década de 60 até 1991, 1992, 93 mais ou menos, a gente tem um percentual do PIB de imposto em torno de 25 a 28% aí. Vamos imaginar aqui de 24 a 28%. E depois do Plano Real, a gente tem aí um percentual do PIB acima de 30%. Tá? Chegou a cair aqui um pouco para 26,5% e tudo, mas logo depois ele voltou. E o que acontece agora? Com essa nova crise, esse patamar de 30 e poucos por cento já não está se aguentando de novo. Então, provavelmente, isso aqui vai precisar subir de novo. Tá? E aí a gente tem aquela questão, né? Se você tem gastos de um lado e arrecadação do outro, e a gente vê que a arrecadação não está subindo, o gasto precisa diminuir. E o gasto melhora com gestão da dívida pública. Gestão pública. E o que está acontecendo é que o Brasil ele não tem uma boa gestão pública, e isso desde 1947, com pequenos momentos em que essa gestão foi bem feita, como nesse período aqui que diminuiu, nesse pequeno período que diminuiu, ou nesse aqui. E essa falta de gestão acaba transferindo sempre para a população o custo dessa falta de gestão. A bem da verdade é essa. Então transfere-se para a população e vira aumento de imposto. Transfere-se para a população e vira aumento de imposto. Eu acho que ninguém tem dúvida aqui que vai ter um aumento de imposto e depois vai ficar num patamar aqui de igual a sempre, tipo agora em 40%, 38%, 39%, e depois de 20 anos, talvez lá para 2035, 2040, vai ser pouco, 40% do PIB vai ter que ser mais. Então vamos ver aqui a variação da dívida pública nos últimos 12 meses, a gente vê como ela cresceu, que é fruto do que eu falei lá naquele gráfico.
Então ela passou de 2 bilhões e 900 para 3 bilhões e 300 e poucos. O último dado que tinha de junho de 2017, a gente vê que subiu muito de maio para junho. Antes disso, de junho de 2016 ou julho de 2016, que eu tinha pego lá 2 bilhões e 900. Em dezembro de 2015 era 2 bilhões e 700 milhões, 2 trilhões, desculpa, e 700 bilhões. Tá? Aqui está tudo em bilhões de reais. E aí, o que a gente tem? A gente tem aí uma dívida crescente e a gente ou precisa reduzir gasto ou precisa aumentar a arrecadação, e isso já foi devidamente explicado. A gente tem aqui a dívida pública em grandes números. Talvez uma das poucas coisas boas em relação à dívida é isso aqui: o prazo da dívida ele aumentou. Hoje em dia é 6,30 anos, isso aqui é bem interessante. E o Brasil precisa aproveitar esse custo médio acumulado aqui que tem diminuído, porque a taxa de juros tem caído, para fazer o dever de casa agora. Se não fizer o dever de casa agora, esperar o próximo ciclo, que aumentar a taxa de juros, e a taxa de juros voltar aí para 11, 12, 13% ao ano, isso aqui é uma bomba explosiva. Então, como a economia não cresce, o governo já está falando aí com um pacote de impostos. E eles já chegaram até a desmentir, inclusive aumentaram a expectativa do déficit para esse ano. O déficit primário para esse ano saiu de 130 e poucos bilhões para 170 bilhões, o que é um valor maior do que em 2016 e que foi um valor maior do que 2015. Então vai ser o maior déficit primário do Brasil na história. E aí falaram do pacote de impostos, já admitiram, mas 3 dos pontos principais desse pacote de impostos, que visava economizar em torno de 30 e poucos bilhões, ou cobrar novos 30 e poucos bilhões de impostos, estava aí dentre eles a alíquota de 35%, 30 a 35% de imposto de renda à pessoa física para salários maiores que 20 mil reais. Isso aqui esperava uma maior arrecadação de 4 bilhões. Tributação de lucros ou dividendos, uma arrecadação de 18 bilhões. E aqui é importante ressaltar que a pessoa que não investe em bolsa acha que não tem a ver com ela. Mas se você tem uma microempresa e você, além daquele prolabore que você tira alguma participação de lucros, você vai passar a ser tributado também. E fim da isenção do LCA e do LCI, quer dizer, acabaria o LCA e o LCI, né? Não mudaria mais nada em relação a uma debênture normal. A letra de crédito, a única vantagem seria que teria talvez o fundo garantidor de crédito. Mas o custo de emissão da dívida para a empresa seria o mesmo de uma debênture, é isso que eu quis dizer. Então, deixaria de ter a vantagem aí para a empresa poder investir com a LCA e a LCI. E agora eu vou querer falar um pouco desse primeiro aqui, a alíquota de 35% de imposto de renda à pessoa física. Normalmente a pessoa olha esse 20 mil reais e pensa assim, 20 mil reais por mês, isso aí é muito pouca gente que ganha, inclusive quem ganha muito tinha que pagar mesmo, etc, etc. Tá, e aí eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês agora. No início do Plano Real, o salário mínimo era R$ 70. A isenção do imposto de renda era R$ 900. Isso significava 12,85 salários mínimos, se eu fiz a conta certa. A maior faixa do imposto de renda, que era 27,5%, era R$ 1.800, que equivalia a 25,71 salários mínimos. Hoje o salário atual é R$ 937. 25,71 salários são R$ 24.094. Ou seja, aquela pessoa
que ganhava 25 salários em 1994, se ela continua ganhando esses 25 salários, ela hoje, nessa nova regra aí que queriam fazer, ela precisaria pagar os 35% de imposto de renda. Uma pessoa que recebia 1.723 salários ou 24 salários, que antes pagava 15% lá atrás, hoje a alíquota teria passado para 35% se essa questão aí passar. Para vocês verem como o governo acaba ganhando dinheiro só pelo fato dele não reajustar as faixas de imposto de renda ou reajustar abaixo do aumento do salário mínimo. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas realmente o aumento do salário mínimo foi muito alto nesse período, subiu de 70 para 937, o IPCA não subiu isso, a inflação não subiu isso, não tem nenhum índice que subiu isso. Tudo bem, tem razão. Então vamos fazer agora se fosse corrigido pela inflação. Fui lá na calculadora do Banco Central, que tem a calculadora do cidadão, peguei o valor de R$ 1.500, tá? E aí esses R$ 1.500 daria R$ 8.475 corrigido pela inflação, julho de 94 a julho de 2017. Então vamos ver aqui como é que fica. Em 94, esses R$ 1.500 seria uma alíquota de 15% sobre o que excede os 900. Então isso daria R$ 90 de imposto. A pessoa receberia líquido R$ 1.410, percentual pago de imposto 90 sobre 1.500, 6%. Em 2017, o salário dessa pessoa seria 8.475 se fosse reajustado pelo IPCA. E várias pessoas sabem que o IPCA é baixo, normalmente o IPCA não corrige relacionado à inflação. Muitas pessoas, quando eu uso o IPCA, inclusive escreve isso nos comentários. E a alíquota é de 27,5%. Tá? Isso daria de imposto hoje R$ 1.461,40. O que dá líquido R$ 7.014,10, um percentual de imposto de 17,24%. O que mostra que a tabela, que foi corrigida bem abaixo da inflação em todo esse período, fez com que o mesmo salário corrigido pela inflação hoje precisasse pagar, em vez de R$ 90, R$ 1.461. Aumentar aí mais de 15 vezes. E o percentual de imposto aumentar aqui quase 3 vezes. Então você que imagina que R$ 20.000 não tem nada a ver com você, eu acho importante você repensar isso. Porque talvez R$ 20.000 para você hoje seja uma coisa muito distante. Mas se o governo ficar com essa alíquota de 20 mil parada por 15 anos seguidos, provavelmente boa parte da população vai estar no futuro pagando 35% de imposto de renda. Queria agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Queria também pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem com os amigos. Lembrem-se de irem lá no próprio site. O curso de opções está aberto para inscrições. Procurem a área de membros Gold, vejam as outras carteiras aqui, vejam as carteiras que existem em cada uma delas. Tem aqui dentro, tem uma explicação sobre cada uma delas. E aqui tem uma foto de cada uma, dizendo quais são as ações da carteira. Isso tudo está aberto para vocês. Tá? Bom, eu queria agradecer aí a todos. Muito obrigado. Abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.